E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, já agora adentrando a PEC 32, é qual é o drama que esta proposta de reforma pretende responder. Quer dizer, qual é o problema que este texto materializado na PEC 32 pretende superar. E aí penso que antes da gente examinar especificamente qualquer dos seus comandos, eu acho que há uma indagação que é importante a gente se formular, que é a seguinte, é saber se faz sentido pensarmos em uma reforma administrativa no nosso sistema constitucional, né? E aí um argumento intuitivo que virá para alguns estudantes ou para as pessoas com menos proximidade na área do direito constitucional será, poxa, mas com mais de 100 emendas já aprovadas, será que ainda precisamos reformar mais alguma coisa? Será que ainda há mais alguma coisa a ser alterada? Essa é uma indagação legítima que vale enfrentar. E a ela eu ofereceria a seguinte resposta. Existe um trabalho muito interessante de um constitucionalista, na verdade ele é americano, mas enfim se dedica ao direito constitucional comparado, que é o Tom Ginsburg. E ele fez um estudo sobre o tempo médio de duração das constituições. E Ginsburg informa que o tempo médio de duração de uma Constituição é de 17 anos. A gente tem sempre a impressão, pensamos sempre na Constituição americana, né, bicentenária, e achamos que a nossa nasceu ontem, né? Mas não, veja que o tempo médio, como nos informa o Ginsburg, de duração de uma Constituição é de 17 anos. Na América Latina, especificamente, o estudo do Ginsburg também aborda isso, o tempo médio de duração é 12,4 anos. Isto de uma Constituição na sua íntegra, né? Então, com os nossos 32 anos de carta, faz sentido mudar, né? E mesmo que a gente pense no tema específico da administração pública ou da reforma da administração, a que já existiu, a que foi materializada pela emenda 19, a emenda 19 data de 1998, e aí, portanto, já estamos muito além do período médio de duração de uma disciplina constitucional, digamos assim, na matéria. 24 anos já transcorridos já permitiriam, eventualmente, repensar, né, o modelo e a dimensão operacional de um Estado proposto pela Constituição de 88, e um Estado que mudou profundamente, e vem mudando, né, por várias razões. Né? Um Estado que mudou porque a consolidação democrática que a gente já conquistou, isso é inequívoco, né? Atravessamos com normalidade democrática turbulências de várias ordens, turbulências de ordem política, turbulências de ordem econômica, a turbulência pandêmica, né? Então, a consolidação democrática é um componente que muda as expectativas da sociedade que passa a viver num ambiente em que a ordem democrática se põe consolidada, né? Então, mudam as expectativas. Aqueles que, como eu, já eram, né? Vejam, amigos, Constituição de 88, seus primeiros anos de vigência, para muitos dos senhores é história. Para mim é vivência pessoal. Eu já era advogada pública quando da promulgação da Constituição de 88. Né? Eu ouvi o discurso do deputado Ulisses Guimarães, justamente homenageado neste evento, ouvi na televisão, no momento da promulgação da Carta. Né? Então, naqueles primeiros dias, o que nos preocupava era a consolidação da ordem democrática. Por isso que temas que hoje estão tão em voga, como a garantia dos direitos fundamentais, naqueles primeiros momentos não eram a prioridade menos um. A prioridade menos um era a normalidade democrática. No momento em que isso se conquista, as expectativas mudam. E aí o tema dos direitos fundamentais, dos direitos socioeconômicos, ganham um espaço que não tinham antes. E ganhando um espaço que não tinham antes, passam a exigir mais da administração.
Por isso, pode fazer sentido pensar em reformar um aparato do Estado que se dedica a esta dimensão operacional, executiva, né, que é a administração. E mudaram também substantivamente os meios de execução da própria atividade humana, né? Se nós formos pensar, esse é um exemplo comezinho, mas ainda assim é um exemplo muito significativo. A Constituição de 88 se preocupava com o sigilo de correspondência, que à sua época correspondia, né, à carta, né? Correspondência era alguma coisa que se desenvolvia pelo papel e pelo correio. E hoje em dia isto não é mais assim, né? Aulas, até bem pouco tempo atrás, a gente dava em sala presencial, né, física, todos nós, olho no olho. Hoje em dia isto não é mais assim. Então os suportes para a execução da atividade humana mudaram também. De modo que faz sentido, portanto, que o modo de execução do componente humano da atividade estatal também mude, né? E, finalmente, um último dado histórico que é importante compartilhar com vocês é que o texto da Constituição de 88, no que diz respeito particularmente à dimensão da administração dos servidores públicos, ele era um texto que se apresentava, à sua época, muito reativo a desmandos do passado, né? A má prática, a vida nesse campo no passado. Antes da Constituição de 88, o princípio do concurso não era um princípio geral, né? Então, para você ingressar no serviço público num vínculo na modalidade seletista, que existia e podia conviver com o vínculo estatutário, você não precisava fazer concurso. Então, era muito comum contratações aos milhares, por regime seletista, e, na sequência, sobrevinha uma lei de efetivação, como se chamava à época, que era a transformação do vínculo seletista em vínculo estatutário. Também era muito comum, à época, o concurso interno. Então, você ingressava no serviço público, e não estou usando uma figura de retórica, não, estou dizendo exemplos reais. Você ingressava no serviço público como servente, fazia um concurso interno e se transformava em fiscal, enfim, cargos substantivamente distintos, né? Então, todo esse conjunto de situações extremas foi objeto de reação no texto da Constituição de 88, e esse texto, reação no sentido de moralizar, né, esse quadro de desvios que se via à época, e esse texto, por sua vez, foi objeto de uma leitura ainda por cima mais conservadora, né? Então a Constituição de 88 vai lá e, em boa hora, em boa opção estratégica, política, administrativa, jurídica, vai e diz que o modo de ingresso no serviço público é o concurso público, né? Aí a gente abraça esta ideia e transforma a visão do vínculo do servidor com a administração pública numa visão absolutamente rígida. Se você fez concurso público para emplacador, esta é a única atividade que você pode fazer, né? Fazer placas. Muito bem, então esse é o quadro, né, que justifica uma iniciativa de reforma administrativa. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, já agora adentrando a PEC 32, é qual é o drama que esta proposta de reforma pretende responder. Quer dizer, qual é o problema que este texto materializado na PEC 32 pretende superar? E aí me valida a consulta à própria justificativa da PEC 32 e vou ler um trechinho que penso que sintetiza aquilo que seus próprios autores apontam como o drama que a PEC da reforma administrativa pretende responder. Está lá na justificativa da proposta. A estrutura complexa e pouco flexível da gestão de pessoas no serviço público brasileiro torna extremamente difícil a sua adaptação e a implantação de soluções rápidas, tão necessárias no mundo atual, caracterizado por um processo de constante e acelerada transformação. Vejam que o diagnóstico me parece em alguma medida correto, né? Nós temos uma estrutura de administração pública que é caracterizada por grande rigidez, né? A gente não tem flexibilidade,
por uma hiperespecialização, né? Aquele órgão ou aquele agente se dedica exclusivamente àquela atividade, não pode fazer nada distinto daquilo, e por uma pretensão de tratamento homogêneo sempre, não obstante as diferenças entre as funções. Muito bem. Aí a grande questão que se põe, se o diagnóstico é correto, se aquilo que se apresentou na justificativa da PEC está correta e traduz esse diagnóstico, que a mim me parece correto, em relação ao regime da administração pública, a pergunta subsequente que se põe é a seguinte, né? Estes problemas que foram diagnosticados, eles são enfrentados de maneira adequada pela proposta materializada na PEC 32? E essa é a pergunta que eu quero responder com vocês nos próximos minutos. Vejam que o texto... Viu o vídeo? Gostou do comentário? Quer saber mais? Então subscreve o canal. Vai lá, tem um retângulozinho escrito subscribe. Aí você clica e depois toca o sininho, que aí toda vez que entrar material novo você vai receber uma notificação. E assim a gente continua trocando ideias. Vai lá, subscreve.